Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 57. Testemunho não é pela carne. É bom que você guarde isto no seu coração. E o meu propósito é, na aula de hoje, caracterizar o que é carne e o que é espírito. Na realidade, muitas pessoas têm um conceito errado das coisas. Acham que carne se relaciona a maligno, a pecado, e espírito se relaciona à religião. Não é nada disto. Na maior parte dos casos, quando Deus fala de carne, ele está se referindo a atividades religiosas na carne. Atividades espirituais são aquelas eminentemente feitas em obediência ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus que está em nós. É preciso que isto fique muito bem caracterizado. Deus ama a todos. Deus escolhe alguns. Deus quer o seu povo dando testemunho. E é preciso que este testemunho seja convincente, um testemunho santo. E o mais importante, que este testemunho não seja para exaltar o homem, não seja originário do esforço humano. Carne, então, eu quero desde o início desta aula caracterizar como sendo o resultado do esforço humano, ou o fogo estranho, na figura tipológica da morte dos dois sacerdotes, Nadab e Abiú. Vamos ler Zacarias 14, versículo 6. É bom que você guarde bem isto no seu coração. Esta palavra de Deus é muito significativa para nós. Eu gostaria que sempre você tivesse no seu coração estas coisas, porque agir na carne perante Deus é uma coisa terrível. Agir na carne é você se gastar, é você se dar, é você fazer e acontecer, suar, se esforçar e no final não conseguir nada, porque carne e sangue não herdam o que é espiritual. O homem com seu esforço não consegue nada, nada que seja de proveito para o reino de Deus. Zacarias 4, versículo 6. Guarde bem, Zacarias 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou, como em outra versão, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força humana, não é pelo braço da carne, não é por violência. Não adianta você ficar com raiva do diabo e querer bater, brigar com o diabo. Não é assim na carne. Não adianta querer brigar com A ou B, querer matar o assassino de seu filho. Não é assim que se resolvem os problemas. Quando uma pessoa comete uma atrocidade dessas, ela está levada por um impulso maligno. Ela é culpada, é verdade, mas ali é mais talvez vítima até, embora isto não desfaça o fato de que ela é pecadora. Então não fique com raiva da pessoa. Sua raiva deve ser contra o diabo. Mas mesmo a sua ira contra Satanás tem que ser bem colocada. Você não tem força contra Satanás. Você não terá nenhuma vitória contra ele. A vitória é somente do Senhor. Somente Deus pode nos garantir a vitória. Então não é por força, não é por violência, não é pelo braço da carne, não é por nada que você possa fazer de você mesmo. É pelo Espírito de Deus. A única coisa que você pode fazer para se vingar, garantir vitória sobre aquela situação que lhe prejudicou, é você se consagrar mais a Deus. Consagrando-se mais a Deus, Satanás vai ser mais e mais derrotado na sua vida. Não adianta você querer lutar contra Satanás por suas próprias forças. Você não conseguirá nada. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Se você se considera tão forte quanto o apóstolo Paulo, a poder fazer o que ele fez, ou a poder fazer o que você quer fazer, então leia Romanos 7, versículo 18. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Na minha carne não habita bem nenhum. Guarde isto, meu irmão, em você, no seu coração, não habita bem nenhum. Se há alguma coisa de boa em você, não é
em você, é no seu espírito, que não é seu, é de Deus. Você não tem nada em você que seja de proveito para Deus. Ninguém tem. Romanos 7:25. Graças a Deus, entretanto, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Escravo da lei do pecado, segundo a carne. Aquele homem de Deus, o apóstolo Paulo, usado por Deus com grande poder, como você bem o sabe. Na carne dele não habitava bem nenhum. E ele, apesar de não querer, fazia aquilo que a carne ditava, de modo que era uma situação muito difícil a dele, e a sua não é melhor. Se você tem mais coerência na sua vida do que ele, que tinha aquela luta terrível no seu íntimo, se você tem mais coerência, eu repito, é porque você está todo na carne. É porque você está todo na carne, ainda que as suas obras da carne se chamem religião. Romanos 8, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Também está lá em Gálatas 5, 16 e 17. Andai em Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar em Espírito versus andar pela carne. As coisas devem ser bem caracterizadas. Andar no Espírito é diferente de andar na carne. Andar na carne é fazer aquilo que você sempre fez, da maneira que sempre fez, como você gosta de fazer. Fazer aquilo que dá na sua veneta, aquilo que satisfaz ao seu eu. Isto é andar na carne, como todo mundo anda. Andar no Espírito é justamente você não andar, é deixar Deus andar em você. É você ouvir a voz de Deus para tudo que vai fazer. É você ouvir a voz de Deus, saber o que Ele quer e obedecer a Ele. É muito diferente. Você tem feito isto? Quero fazer um parênteses aqui para lhe perguntar seriamente. Você tem procurado ouvir a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido a voz de Deus? Deus tem dado orientação para você em tudo que você faz? Guarde bem. É muito importante você ter a convicção de que Deus está dirigindo a sua vida. Na maior parte dos casos, Ele vai dirigir através de um pastor, alguém que pertença a Deus, que você tenha na sua vida como um pai e uma mãe espiritual. E Deus vai usar esta pessoa para orientar a você, para disciplinar a você, para repreender a você, para exortar a você, para ensinar a você. Sim, esta pessoa deve ter mais experiência espiritual do que você e ser capaz de assumir diante de Deus, receber de Deus uma orientação para cuidar de você. Todos devem estar submissos a alguém. Esta é a lei do corpo. A unidade do corpo exige que cada membro esteja submisso a outro membro, pelo menos. Em Salmo 37, versículos 16 e 17, nós lemos: a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração dos ímpios, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Deus sustenta aquele que anda pelo Espírito, mas aquele que anda pela carne, que é o ímpio neste caso aqui, será quebrado, será arrasado. Deus sustenta o que anda no Espírito, o que pertence a Ele. Veja que Deus é sério. Ele se responsabiliza pelo que anda no Espírito, porém, Ele não se responsabiliza pelo que anda na carne. Se você anda na carne, saiba que Deus não se responsabilizará pelo que você faz. O que você faz terá consequência natural que o curso das coisas determinar. No entanto, se você serve a Deus, então saiba que Deus assumirá as responsabilidades pelo que acontecer a você. É o que diz a Bíblia, Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Está escrito e bem claro na Bíblia. Nós devemos atentar para isto, meu irmão. A palavra de Deus é muito séria. Os ímpios serão exterminados, serão quebrados pelo Senhor. No entanto, o Senhor sustém o braço dos que andam na presença dele, dos que andam no Espírito. Repito, não é dos que andam na religião, não é dos crentes, não é dos que têm religião.
seja ela de que doutrina for, é dos que obedecem, é dos que ouvem a voz de Deus, dos que obedecem. Sim, estes são os espirituais. Você deve atentar para isto com sabedoria. Deus diz na Bíblia, lá em Salmo 37, versículo 24, ainda que o justo caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém. Ainda que caia pela sua fraqueza, não ficará prostrado. O Senhor sustém o justo. Justo é quem? Justo é aquele que agrada a Deus, que anda na presença de Deus e obedece a Deus. Em Salmo 107, versículos 8 e 9, nós lemos: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Deus faz maravilhas pelo que anda no Espírito, pelo que obedece. Salmo 107, versículo 22. E relatem as suas obras. Vamos relatar as obras de Deus. Que obras? As maravilhas que Ele fez e que Ele faz pelos que lhe pertencem. Está escrito lá na Bíblia de forma bem clara em Jeremias. Você pode verificar esta passagem comigo. O braço da carne não serve para nada. Deus desfaz totalmente a obra da carne. O braço da carne não serve para nada. Maldito é aquele que confia neste braço da carne. Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Será como arbusto solitário. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Maldito. Se você tem confiado no dinheiro, na força, no prestígio de parentes, de amigos, de políticos, se você tem confiado na sua inteligência, no seu eu, na sua força, na sua esperteza, crentes e mais crentes hoje estão gostando de ser espertos, acham que a salvação está na esperteza. Eles são os espertos que fazem e acontece na frente de todo mundo, que sabem o que é melhor. Eles não querem mais obedecer. Os crentes estão rebeldes, não querem mais obedecer, querem só andar na esperteza. Cada um quer ser mais esperto do que o outro. Esta é a receita da carne. Maldito este que age segundo a carne. A palavra de Deus é muito clara. Agora, há aqueles que agem na carne por ingenuidade, ignorância. A estes, Deus perdoa, desde que eles se arrependam mais tarde. Eu posso citar a você o exemplo de um irmão nosso. Era muito fraco, mas apesar de ser fraco, Deus o escolheu para ser o líder do seu povo, pelo menos no início, na inauguração da igreja, pelo que ele recebeu as chaves do reino. Sabe quem é ele? É Pedro. Pedro foi este homem. Veja lá em João, no capítulo 18, versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura eu o cálice que o Pai me deu? Mete a tua espada na bainha. Pedro, tu não sabes o que estás fazendo. O que moveu Pedro a cortar a orelha daquele homem? A revolta, o zelo de Pedro por causa do seu Senhor Jesus. Assim estava Pedro. Mas Jesus explicou: Pedro, não é desta maneira, não é assim. Isto é carne contra carne, e a minha força não é da carne, a minha força é do Espírito. O meu reino não é deste mundo agora. Veja mais adiante João 18, 17, o próprio Pedro, quando a criada o reconheceu, perguntou: não és tu também um dos discípulos? E ele respondeu: não, não sou. Mentiu, negou a Jesus. Ele não conhecia a fraqueza da sua carne. Quando ele jurou que nunca jamais abandonaria Jesus, ele estava falando o que estava no seu coração sincero, mas ele não conhecia a sua fraqueza. Pedro não enganou a Jesus, era a fraqueza da carne que ele não conhecia. Meu irmão, você não confie na carne, a carne para nada presta. Amém.